Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Respondendo aos Curiosos, com o pastor Eduardo Santos. Aqui no programa Já é a Última Hora, um programa da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor você de todo o globo. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Muito obrigado pela tua presença. Esse é o nosso quadro Respondendo os Curiosos. E antes de eu responder os curiosos, eu quero falar algo interessante que tem acontecido. Olha, irmãos, tirando o carrapicho, respondendo os curiosos e desmascarando a falsa doutrina, são os quadros que Deus me deu, porque a vida da gente é corrida, não dá para fazer aquela estudo ou responder todo mundo que entra em contato comigo. Melhorou depois do regulamento, mas mesmo assim, muitas perguntas. Então eu respondi fazer esse quadro. O que acontece? Aqui ou Deus me revela o que eu tenho que falar, ou acontece alguma coisa na igreja e eu vejo que isso pode dar problema para mais pessoas que escorregaram no quiabo. Eu respondo, eu faço aí, desmascar na falsa doutrina e tudo mais. E eu fico sabendo, às vezes, algum pastor me liga uma situação com um membro e eu faço ali esse quadro maravilhoso. Ou alguma pessoa manda as perguntas, eu vou fazer isso aqui. Então, se alguém me liga, me manda uma mensagem, pergunta: pastor, você está sabendo alguma coisa de mim? Eu vou te responder, como eu já respondi, sim. Se não, não, é só Jesuscidência. Então tira da sua mente, do seu coração, que eu estou jogando em direta para ti. Não preciso disso. Então seria muito mais fácil eu entrar em contato com você e falar que eu estou sabendo. Ou se você entrar em contato comigo, você tem a liberdade de entrar em contato comigo e perguntar se eu sei alguma coisa de você. Porque o assunto, às vezes, irmão, bate em cima do problema, em cima daquilo que você falou. E eu aqui em Goiânia, na minha humilde casa, não estou sabendo de nada. Então, houve aí umas 3 situações e eu sabia. Então, eu dei um tempinho e resolvi desmascarar a falsa doutrina, responder o curioso ou simplesmente resolvi tirar o carrapicho das ovelhas. Então, fique claro isso aí. Então não tem perseguição com ninguém aqui, longe de mim fazer tal coisa. Então as pessoas que entrarem em contato comigo, entra a pessoa: pastor, você falou isso aí, tá sabendo que eu falei isso aí, eu estava errado, perdoa. Não sei, não. Essa semana um irmão entrou em contato comigo. Pastor, tá sabendo alguma coisa de mim? Sim, esse quadro foi inspirado no que você fez, aí o que disseram que ele fez, que eu, às vezes não fez nada, mas aí as pessoas interpretam de um modo errado. Mas sim, precisei falar desse assunto. Como algum membro caiu aqui num certo pecado, não sabia que era pecado, eu falei: irmão, vou dar um tempo e depois eu vou desmascarar essa falsa doutrina. Se você fez com dúvida, quantos não estão fazendo com dúvida? Então é isso, não tem esse negócio de perseguir um A ou B ou C, não precisa disso. Se um obreiro me dá trabalho, eu vou entrar em contato com o pastor, ou eu mesmo vou resolver e tirar o carrapichão a gente mesmo, amém? Fique claro isso aí. E a pergunta de hoje é do irmão Ronaldo, da IPFD de Goiânia. Então essa pergunta, respondendo curioso, ela veio do nosso irmão obreiro Ronaldo, que congrega aí com o pastor Maurizan em Goiânia. O pastor obreiro Ronaldo pergunta: pastor, o que o senhor faz, ou o que nós devemos fazer, melhor, com o que sobra da Santa Ceia? É uma pergunta muito importante. Eu já vou responder, já que ele ficou curioso. Olha, ele pergunta aqui: joga no sanitário, joga na planta, em terra, dá para os animais comer? Olha, irmão, o procedimento correto é você jogar o que sobrou da ceia aonde ninguém vai pisar, ou o animal não vai comer. O animal não pode comer a Santa Ceia, porque isso é para nós, filhos de Deus. O melhor lugar para se jogar o que sobrou da Santa Ceia seria na água, num rio ou num córrego. Seria melhor. Mas se você jogar num canteiro de uma planta onde ninguém pisa, também vale, se não tiver essa primeira opção. Mas a preferência é você jogar em águas correntes ali no rio, porque o rio vai correndo, ele deságua em outro rio e vai chegando no oceano. Então, essa seria a dica, ou melhor dizendo, a ordem melhor que Deus pode ter nos dado. Aprende isso na IPDA, amém? Fique claro que eu aprendi lá. Já que estamos falando de Santa Ceia, mais uma vez,
não precisa fazer o suco da uva você não, compra do mercado lá. Não precisa fazer o pão não, compra do mercado lá. É só um pão, é só um suco até você apresentar, até o pastor apresentar, e assim será transformado no sangue e na carne de Jesus. Lembrando a vocês que o nosso vinho não é alcoólatra, é um vinho sem misturas, amém? Que é o suco de uva. Voltando aí a esse Respondendo os Curiosos, pergunta mais uma vez, vou citar irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo, mais uma coisa eu quero te dizer, meu irmão curioso. Vou lhe contar uma história. Na certa feita, quando eu mudei aí pro Pontal Sul, é meio muito mato, apesar que hoje tem ainda, mas era mais ainda. A gente costumava pescar aí nesse riacho, mais o meu cunhado ali, irmão Mauri, e também a gente tomava banho aí nesse riacho aí. E um dia era fim de tarde, numa sexta-feira, eu me arrumava para ir para a igreja. Na época congregava ainda na IPDA. O irmão Léo, meu cunhado, me chamou, me gritando. Eu saí lá para fora, o que foi? Tá ouvindo não? Foi o quê? Ouve aí. E eu ouvi barulho de tambores, de pessoas fazendo cantigas, e vinha debaixo, ali próximo, debaixo da ponte, e o pessoal tava fazendo um ritual lá. Eu, nossa, vamos lá, chamei ele. Ele falou, não vou não, tenho medo. Ele não era crente, né? Então ficou com medo de ir lá comigo. Aí eu deixei pra lá. Aí passou-se algumas sexta-feiras, e todas as sextas-feiras eles estavam lá fazendo um ritual. Quando eu levava o menino pro colégio, que eu passava ali perto, eu olhava pra baixo, eu via lá o resto do que sobrou do ritual lá, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer pra acabar com esse ritual aí? Não pode, Jesus, me usa, faz alguma. Comecei a orar. Um dia à noite, eu estava na minha casa com a minha família. Na verdade, um barraquinho pequenininho na época, não existia igreja pentecostal do Filho de Deus ainda lá. E de repente, bate na porta, eu pergunto quem era. Respondeu que era um ex-pastor meu, um pastor, vou dizer, um não pastor fulano de tal, né? O pastor bateu lá, eu abri, estava com a esposa dele. Eduardo, me chamava de Eduardinho na época. Eduardinho, tô com um problema. Eu disse, o que é? Eu tô aqui com o que sobrou da Santa Ceia. Olha o tanto. Irmãos, era muita coisa. Olha, o irmão lá errou a conta. E olha o tanto que sobrou do sangue do Senhor com a carne do Senhor. Era muita coisa. E aí eu me deu e falou, descarta. Aí eu não dei, porque ele era um obreiro dirigente, na verdade, né? Antigamente era assim na IPDA. E ele não sabia o que fazer, ele ficou pensando, Jesus, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa que sobrou? Porque ele não era um diácono, ele não podia nem manejar isso, na verdade. Mas foi a obra de Deus que Deus fez para acabar com o ritual lá debaixo da ponte. E dizer que eu vi na mente dele, assim, uma revelação. Deus falou assim, leva pro meu servo Eduardo, ele sabe o que vai fazer. Na hora eu falei, sei o que eu vou fazer. Vamos ali. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, isso aí tem que ser jogado numa água corrente e ali. E nós fomos, tinha dado uma chuvinha, deixamos as mulheres conversando e descemos, era pertinho de casa, fui descendo. Aliás, até hoje é perto da igreja lá, Pentecostal do Filho de Deus sede. Por enquanto a nossa sede é lá. Logo mais vamos sair numa grande sede em nome de Jesus. E fomos descendo. Na hora atolamos no barro, ele falou, Eduardo, você tem certeza que é aqui que Deus quer que nós joga? Ele falou, por quê? Não, depois eu te conto. Vamos descendo o barranco. Descemos, atolamos, ajudei ele a sair um pouquinho, ele me ajudou. Chegamos no lugar onde fazia o ritual. Ele falou, e agora? Eu falei assim, joga tudo na água. Eu falei, tem certeza? Ele falou assim, absoluta, jogue na água. Ele jogou, lavou o recipiente onde estava o sangue e a carne do mestre. E eu falei, pronto, vamos embora. Resultado, nunca mais, até hoje, isso tem mais de 10 anos, não fizeram mais ritual nesse local lá. Caiu por terra, não serve mais para ele. Então, meu irmão curioso, Ronaldo, meus irmãos curiosos, é assim que deve fazer com que sobra da ceia. O ideal é não sobrar, mas a gente, ser humano, a gente erra. E quando a gente erra, até errando, Deus nos usa. Olha aí que Deus fez, esse irmão que errou na conta e errou feio, e Deus me usou para jogar ali
e junto com o pastor, e o ritual foi cessado. Tá aí, meus irmãos curiosos, que Deus abençoe a vocês. Esse foi o nosso quadro Respondendo os Curiosos. Voltamos aí na semana que vem, se Deus quiser. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo quadro Respondendo aos Curiosos.